Guitar Players, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Luthier, começando mais um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre luthieria, eu falo sobre instrumentos musicais. Você que é chegado aí nesse assunto das guitarras, violões e contrabaixo, já se inscreve no canal porque eu rolo bastante coisa bacana aqui pra você. Lembrando que toda terça e quinta-feira tem vídeo aqui no canal. Terça-feira a gente troca uma ideia aqui no Drecada, né? Vocês mandam as perguntas pra mim lá no Instagram. Eu tiro o print de todas as perguntas e vou respondendo aqui semanalmente. E quinta-feira tem sempre algum vídeo ali na bancada, mostrando realmente a mão na massa do dia a dia de luthieria, né? Enfim, parar de falação aqui, vamos para a primeira pergunta de hoje. A primeira pergunta de hoje, quem mandou foi o Devil Noti, sei lá, não sei ler o nome dele não. Mas a pergunta dele foi o seguinte... Ah, não, é Devil Note. Será que... Ah, nossa, viajei. Devil Note. Ele perguntou o seguinte. Qual o melhor captador para fazer upgrade numa Jackson JS12? Cara, veja bem, cara. É muito difícil eu chegar em você assim, cara, sem saber exatamente qual timbre você tá esperando e falar para você pegar um modelo X de captador. Tá ligado? Saca? Por exemplo, se eu soubesse que você vai querer ali, pô, vou tocar um hard rock, vou tocar heavy metal, né? Enfim, até um blues, tá? Pô, de vez em quando eu vou tocar blues, tá ligado? Uma pegada um pouquinho mais leve, assim, tal. E eu chegava em você e falava, pô, cara, põe ali o Malagoli 84 na ponte e o 59 no braço, porque ultimamente... Cara, tá sendo um par de captador bem versátil aí, né, que a galera anda gostando. Se você fosse nessa vertente que eu te falei, eu iria nesse daí. Agora vamos supor, você fala, não, bicho, eu vou tocar tipo assim, com a afinação mais baixa, vou tocar ali um death metal, tá ligado? Tocar um thrash, né, um som com mais peso realmente. Eu já ia falar pra você pegar, tipo, um Malagoli Phantom, tá ligado? Um Phantom, um Zonda, tá ligado? Que são captadores com ganho mais alto ali, né? Aí você fala, pô, Matheus, mas você só fala de Malagoli, só tem Malagoli e tal. Não é isso, cara. Entendeu? Não é isso, cara. Não é que eu só falo de Malagoli, não é que a Malagoli me paga, nem nada, tá ligado? O lance é, qual que é a vantagem que eu vejo nos captadores da Malagoli? Você entra no site deles, eles têm ali uma gama enorme de tipos de captadores, exatamente desde para você que vai tocar tipo um worship na igreja, vai tocar um pop, vai tocar um reggae, tá ligado? Ou você que vai tocar um death metal, um thrash metal, você que vai tocar um forró, tá ligado? Que precisa de um single bem estralado ali e tal. Independente do que você vai tocar, qual que eu vejo assim, a vantagem da Malagoli? Eles têm vários tipos de captadores, tá ligado? Para qualquer demanda. E você pede pelo site e chega na sua casa muito rápido, a um custo bem justo, tá ligado? Os captadores da Malagoli não dá pra falar que é caro, porque assim, o produto tem uma qualidade, tipo assim, boa, tá ligado? Uma qualidade alta e você consegue fazer um upgrade na sua guitarra sem gastar muito dinheiro, né? Por exemplo, hoje em dia, né, um par de captador Seymour Duncan, né, seria ali, cara, mais de R$1.500. Um par de captador Seymour Duncan você gasta mais de... mais de 1.200. Vamos supor que você acha cada um por 600 conto. Né? Você vai gastar ali facilmente de 1.200 a R$2.000, dependendo ali de qual modelo de captador que você quiser. Entendeu? Então, por isso que eu já jogo a recomendação dos nacional, saca? Porque tem muita variedade, chega rápido, é barato, entendeu? E você consegue um excelente timbre. Teve uma guitarra aqui, tá aqui na minha frente, que a gente colocou um captador Malagoli Custom 55 na ponte e colocamos Seymour Duncan 59, não, Seymour Duncan 59 no braço, um 55 da Malagoli, tipo assim, um Malagoli na ponte e um Seymour Duncan no braço, tá ligado? A gente colocou e ficou, mano, legal, o timbre casou, saca? Você joga no captador da ponte, você tem definição, você tem tudo que você espera de um bom captador,
Assim como você joga no do braço, você tem uma bela definição também, né? Então assim, você misturou ali um captador de R$ 1.000 junto com um captador de R$ 350 e não teve discrepância de timbre, saca? Não dá pra você ouvir e falar, pô, o Malagoli tá com som embolando e tal. Então, por isso que eu falo, a dica pra você trocar ali, fazer upgrade de captador é você ter ali o conhecimento do que você vai tocar, né? Entenda para qual vertente você vai usar aquela guitarra. Dá uma pesquisada se, pô, para essa vertente eu preciso de um captador com ganho alto, médio, baixo. Eu vou precisar de mais grave, vou precisar de mais agudo, vou precisar de mais médio. Né? O que você vai precisar mais? E aí você entra no site dos fabricantes de captadores, né? Não só o Malagoli, tem vários hoje em dia. Tem um 67 Lovers também, que é brasileiro e é da hora. Tem, mano, Custom Pickups, tá ligado? Tem várias marcas ali que você entra no site deles e tem as especificações, né? Do tipo, meu, esse captador aqui é indicado para tocar blues, esse aqui é indicado para tocar pop, esse aqui é para tocar thrash metal, né? Então, dá essa filtrada, saca? Mas enfim, acho que eu consegui explicar mais ou menos ali o que você precisa para trocar de captador, né? Você precisa saber o que você precisa de timbre. Se você tiver a oportunidade de testar o captador de algum brother seu também, às vezes algum brother seu já tem uma guitarra com algum captador específico, testa, vê se é aquilo que você tá afim e tal, né? Então tem sempre essas possibilidades também. Vamos para a próxima pergunta aqui. O Alan Cedras, ele perguntou o seguinte: posso substituir a capinha do meu captador, é um Seymour JB, por aquelas capinhas completamente fechadas para evitar ferrugem nos polos? Cara, veja bem, ele está preocupado, provavelmente o captador dele tem a capinha cromada, aquela que só tem um lado com os parafusos expostos e o outro lado é coberto, né? Um captador com cover de níquel, né? Ele está preocupado em enferrujar esses polos de fenda, né? Então a ideia dele é colocar uma capa toda fechada para que os parafusos fiquem todos guardados lá dentro. Cara, veja bem, vamos ser racional. Você tem um captador Seymour Duncan, que é um captador que custa caro, é um captador de excelente qualidade. A capa niquelada, aquela capa que vem no captador Seymour Duncan, ela é de alta qualidade e ela é muito bem instalada, né? Fora que quando eles instalam uma capinha daquela, um cover cromado daquele no captador, eles selam o captador com parafina de vela mesmo, aquela parafina que derrete da vela, né? O captador ele é todo parafinado. Então, cara, para fechar esse captador ali, tem um trabalhinho bem feito da Seymour Duncan, né? E aquela capinha ela é feita exatamente sob medida para aquele captador, né? Se você quiser trocar, o que vai ter que fazer? Vai ter que arrancar aquela capinha dali, ela é soldada, então vai ter que derreter a solda, tirar aquela capinha. Você vai ter que arranjar uma capinha que serve direitinho ali e você vai ter que parafinar de novo o captador, né? Porque quando você tirar a capinha, você colocar outra, você vai ter que novamente passar a parafina ali, mergulhar o captador na parafina, né? Vai ter que parafinar novamente. Então, cara, pra ser bem sincero contigo, assim, se eu fosse você, não faria isso não, mano. Não faria isso não. Muito trampo pra um resultado duvidoso, tá ligado? E sim, vai alterar o timbre, porque o captador com o polo escondido, ele tende a ter mais graves do que o captador com o polo exposto, né? Tanto que você pega um humbucker com capinha e sem capinha, eu já fiz esse teste aqui, de pegar principalmente humbucker da Gibson, né? Porque a Gibson que é assim, às vezes eles mandam uma Les Paul Studio com captador 498 com a capa cromada, às vezes eles mandam a mesma Les Paul Studio sem a capa cromada. Quando você testa os dois captadores, você percebe que o captador sem cover nenhum, o captador com bobina exposta, ele tem um agudo mais pronunciado
até mesmo do que o captador com cover de níquel, onde mostra uma bobina e a outra bobina fica escondida. Então assim, se só isso aí, né, só o fato de ter uma bobina escondida e a outra com os parafusos aparecendo, já faz com que o timbre do captador fique menos agudo, se você esconder os dois lados da bobina, né, embaixo de um polo, de uma capa, né, que nem as capinhas do ZMG e tal, o captador vai ficar ainda mais grave, né? Então você vai ter uma mudança de timbre ali, né? E, cara, tudo isso a troco de quê, né, cara? Uma baita mão de obra, você vai botar um captador Seymour Duncan pra jogo, né? Porque quando você abrir um captador Seymour Duncan, velho, você tá botando pra jogo o captador, né? Você tá meio que, mano, problema, tá ligado? Eu não faria isso não, por causa de ferrugem no polo, irmão. Ferrugem no polo, velho. Ô, irmão. Ô, velho, captador é pra tocar mesmo, mano. É pra usar, tá ligado? O instrumento é pra você usar de fato. Então, vai enferrujar? Pô, graças a Deus. Significa que você usou, que você suou, tá ligado? E mesmo assim, é difícil de enferrujar aqueles polinhos da Seymour Duncan, da Gibson, da DiMarzio, né, da Malagoli também. É difícil enferrujar porque é de alta qualidade, tá ligado? Então eu não faria nenhum tipo de heresia, por assim dizer, em um captador Seymour só para isso. Que é uma dica para evitar, né? Como você disse, para evitar de oxidar. Então, pelo que eu entendi, não está oxidado, né? Você falou que quer evitar de oxidar, então não está oxidado. Cara, de vez em quando tem uma parada que chama WD-40. Um olhinho azul, o olhinho da embalagem azul, WD-40. Você deve conhecer, todo mundo conhece, né? Cara, passa um pouquinho de WD-40 na ponta de um cotonete, né? Espirra ali com generosidade e passa o cotonete nos polos dos captadores, né? Você pode fazer isso ali, se você tá paranoico mesmo com ferrugem, pode fazer isso uma vez por mês aí, dá uma limpadinha no captador, passa um WDzinho, passa só nos polos, tá? Dos parafusinhos ali que fica exposto, que já vai evitar, né? O WD ele vai evitar que o suor da sua mão penetre ali nos polos dos captadores, né? Se bem que eu deveria ter dado essa dica no começo, né? Falar, não troca não, passa WD e tal. Fiquei com um discurso aqui que eu nem sei se você queria a minha opinião. Mas tá tudo certo, cara. Eu vou para a próxima pergunta aqui. É do Felipe Garcia GTR. Ele perguntou o seguinte: tem um violão Takamine GD53. Adoro ele, baita violão. Mas queria saber como proceder quando tiver que trocar o rastilho dele, pois é aquele modelo que fica junto com o piezo. Pois é, cara, a Takamine, ela tem um sistema, né, onde o rastilho vai encaixado no captador piezo, né? Tipo, imagina que você quer o captador piezo, o rastilho vem e encaixa aqui. Então, aquele rastilho ele é casado junto com o piezo, né? E se não fosse o suficiente, porque nunca é, né? Tem violão Takamine que são dois rastilhos, né? Tem um rastilho pequenininho para a corda mizinha e para a corda si, e tem um rastilho maior assim para as quatro cordas, né? Mizão, lá, ré e sol, né? Então assim, tem uns que são dois rastilhos. Cara, sabe o que eu já fiz aqui? Isso aí já e dá certo e funciona. No caso onde é um captador só, né? Um piezo só, nos Takamine, que é um piezo só, dá para trocar normal, porque aquele pré-amp ele aceita qualquer captador piezo, né? E o captador piezo do Takamine, ele é um encaixe de, como se fosse aqueles encaixes antigos de fone de ouvido, tá ligado? Redondinho, é P2, se eu não me engano. É tipo um encaixezinho fino de fone de ouvido, de piezo, normal, né? Então, o pré da Takamine, por sorte, ele aceita qualquer piezo, tá ligado? Ele aceita qualquer piezo, né? Então assim, quando é aquele um único rastilho, dá pra você tirar, eu já fiz aqui, inclusive, porque o rastilho do cara estragou, desgastou demais e tal, precisou trocar. E cara, na época, aquele kit original da Takamine tava custando, se eu não me engano, R$600 na internet, o nut, quer dizer, o rastilho e o piezo original da Takamine, né? E a gente fez aqui um nut de osso, que é melhor do que aquele que vem,
e pegamos um rastilho de qualidade boa, que custou, se eu não me engano, R$60 um rastilho bacana, tá ligado? E aí colocamos ali um rastilho de osso e um piezo bacana, na real, custou R$60, não um rastilho. O captador piezo custou, se eu não me engano, R$60. Colocamos um piezo comum, com aquele plugzinho P2 lá de fone de ouvido, um nut de osso, nut não, cara, rastilho de osso, cara, rastilho de osso, né? Eu tô trocando todos os nomes, velho. E funcionou o violão, era um só, não era dois rastilhos, né? No caso onde é dois rastilhos, fica um pouquinho mais chato, mas também dá pra fazer a mesma gambiarra. Você coloca dois captadores piezo, aí nesse caso, sabe aquele piezo que é flexível? Vocês já viram aquele piezo que ele é flexível? Que ele serve tanto para ukulele, tanto para cavaquinho, para violão, viola, né? Você usa dois daqueles piezo flexível, coloca um deles, claro, né? Um deles vai pegar só um pedacinho, né? Você coloca um deles ali na corda Si e Mi e coloca o outro nas outras 4 cordas. Vai entrar um desse lado e um desse lado. Aqueles piezos flexíveis é a forma mais fácil de você substituir o piezo, né? Também, cara, dá pra fazer, mas aí se você tem que ter um pouquinho mais de experiência, de você pegar um piezo comum, né, no caso daquele Takamine com 2 rastilhos, né, você pega um piezo comum e corta ele do tamanho ideal. Você corta um piezo, aí você fala, pô, Matheus, vai funcionar? Vai funcionar, mano, eu já fiz isso aqui também, eu já cortei piezo. Na verdade, uma vez eu cortei um piezo para colocar num cavaquinho. O piezo era grande, era um piezo de violão, né? E eu cortei ele, instalei num cavaquinho e funcionou. Só tem que fazer o acabamentinho ali no final dele e tem que cortar do jeito certo para ele não amassar, tá ligado? Mas se fizer na manha, acredite, o piezo cortado continua funcionando. Você tem que cortar na ponta que não tem o fio, né? Se você cortar na ponta que tem o fio, aí você não tem muito o que fazer. Mas enfim, é uma gambiarrinha, né? Mas assim, cara, a parte do piezo flexível, ele é mais fácil de trabalhar porque você não vai ter que cortar. Como ele é flexível, você só usa o que você precisar dele, né? E aí você substitui o rastilho por um de osso depois. Cara, normal, dá pra fazer. E sai muito mais barato do que comprar a solução original da Takamine, né? E detalhe, o cliente que eu troquei o Takamine, que eu troquei o nut, a gente trocou nut também, no final das contas, mas a gente trocou ali o rastilho e o piezo do violão dele, ele toca sertanejo na noite, tá ligado? Toca bastante. E ele falou, cara, o som melhorou. O som com o rastilho de osso e o piezo comum que a gente comprou ficou melhor do que o som com o kit original da Takamine. Ele sentiu mais, tipo assim, mais presença, mais volume no timbre, tá ligado? Ele falou, velho, se eu soubesse eu tinha feito isso no primeiro dia que eu peguei esse violão, tá ligado? Mas esperou quebrar pra fazer, mas acontece. Mas também, velho, não sai fazendo loucura aí trocando do teu violão, não. Usa teu Takamine como tá. E uma coisa, é difícil de dar BO nisso aí, né? Então não esquenta tanto a cabeça, não. Próxima pergunta aqui é do Joey Ducker. Ele perguntou o seguinte: pegar uma Epiphone Les Paul Custom e colocar captadores Seymour Duncan 59 ou coloca o captador de Gibson Les Paul Studio? Cara, veja bem. Gibson Les Paul Studio, ela pode vir com qualquer captador da Gibson, tá ligado? Eu já peguei Gibson Les Paul Studio com 500T, já peguei Gibson Les Paul Studio com 490, já peguei Gibson Les Paul Studio com 490, 498, já peguei estúdio com Burst Bucker, tá ligado? Então, inclusive eu tenho uma Les Paul Studio que veio com captador Burst Bucker na ponte e um 490 no braço, né? Cara, pode vir Les Paul Studio com um Classic 57. Então assim, a Les Paul Studio, a Gibson em geral, né? não falando só de estúdio, qualquer guitarra da Gibson, pode vir qualquer captador nela, saca? Bem real, assim, você compra uma Les Paul nova na loja e você não sabe exatamente qual captador que colocaram ali, tá ligado? Na linha de montagem da Gibson deve existir tipo uma prateleira cheia de captadores
E aí é meio que na moda do chefe, tá ligado? Ele, hoje eu vou colocar Burst Bunker e 490. Aí ele põe na guitarra. Aí ele limpa, monta a guitarra, pega outra e fala, bom, nessa aqui eu vou colocar, quer saber? Tô a fim de colocar 500T. Então é muito aleatório, saca? Captador de Gibson é muito aleatório. Eles não têm um padrão do tipo, Les Paul Studio vem com Burt Bunker, Les Paul Standard vai com 500T, né? Les Paul Classic vai sair com os Classic 57. Não, eles não têm esse padrão, acreditem, tá ligado? Eu acho também que eles fazem isso por quê? Porque você pode chegar na loja, você vai poder testar ali 3, 4 Gibsons Studios, né, digamos assim, parecidas, mas as 4 vão ter o timbre diferente, tá ligado? Então eu acho que eles fazem isso pra isso, que é justamente para quem for na loja testar algumas e achar ali, independente do nome do captador, a pessoa realmente perceber a diferença de uma Les Paul para outra, mesmo ambas sendo Les Paul, mesmo ambas sendo Studio ou Standard ou Classic, né? Então a Gibson tem essa brincadeira aí, né? Já claro, o Seymour Duncan, o 59, ele é um captador, eu gosto, na verdade eu gosto tanto do braço quanto do da ponte, do Seymour 59. Então assim, na dúvida, eu acho que assim, na boa, hoje em dia, captador Seymour Duncan, você acha ele custando menos do que captador da Gibson, tá ligado? Captador da Gibson, sei lá, tá caríssimo. E às vezes você acha o Seymour Duncans ali um pouquinho mais barato realmente do que captador Gibson. E o 59, né, o 59 que você falou, ele vai ter um som ali bem exatamente das Les Paul dos anos 50, anos 60, né? Vai ter aquele som mais calmo, mais tranquilo, tem um brilho bacana, o da ponte, o 59 do braço, cara, sonzinho gordinho, bonito, definido, tá ligado? Então assim, na dúvida, vai no 59, porque, enfim. Bom, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado dessa edição do Drecada, tá? Obrigado para você que acompanhou, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, até quinta-feira agora vai ter um vídeo da hora para vocês, tamo junto!